do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Só. Nós vamos agora fazer a correção da página 297, tá? Antes da gente continuar a nossa aula sobre a Guerra da Cisplatina, nós vamos fazer uma breve introdução no que foi essa guerra, mas antes nós vamos corrigir essa página aqui, né? Eu recebi um comentário na plataforma dizendo assim, mas professora, essa página é só leitura. Vocês têm que prestar atenção no seguinte, sempre que tiver um balãozinho desse aqui, ó, vermelho, com um número ou uma letra e alguma pergunta, que é o caso dessa página, tem dever. E esse tipo de dever, quando nós estamos em sala de aula, a gente responde oralmente. Como vocês estão em casa devido à quarentena, eu tenho pedido para que se responda como? No caderno, entendeu? Então, vocês vão copiar a pergunta que está aqui, quem não copiou, e fazer a correção agora, tá bom? E a pergunta é, de onde vinham as tropas que combateram os revoltosos da Confederação? Que confederação, gente? Confederação do Equador, né? Resposta. As tropas vinham do Rio de Janeiro, sede do Império, tá bom? Então, a capital do país nesse momento aqui ainda era o Rio de Janeiro. Os focos de resistência, questão 2, se formaram apenas na região de Pernambuco? Explique. Por que está sendo feita essa pergunta? Porque a Confederação do Equador, ela começa ali na região de Pernambuco, ali, né, Recife, por ali. Só que na última aula, na aula de segunda, eu citei algumas províncias do Nordeste para vocês. Então, vamos lá. Os focos de resistência se formaram apenas na região de Pernambuco? Explique. Resposta. Não. Existiram focos de resistência dos confederados em outras regiões do Nordeste também. Isso ocorreu porque o movimento recebeu o apoio de outras províncias. Aí eu falei do Rio Grande do Norte, Piauí, Alagoas meio que dá um apoio também, não tão forte, mas chega a dar uma apoiada. E nós vamos ter outras províncias dessa região apoiando. Então, a Confederação do Equador, ela é marcada pela participação popular também, tá? Então, o povo vai para as ruas participar dessa revolta. E aí nós temos aqui um mapa que mostra Fortaleza, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, todos os confederados que participaram e os focos de resistência, as tropas de repressão. Vou colocar aqui para vocês. Observa bem, tá vendo? Aonde tá meio rosadinho são os focos de apoio aos confederados. Então, essa foi a nossa correção de hoje e agora nós vamos falar sobre, nós vamos dar início, na verdade, não vamos falar totalmente sobre, vamos dar início ao que foi a Guerra da Cisplatina, porque leva esse nome, o que o Uruguai e a Argentina tem a ver com isso, quem é que mandava nessa bagaça toda, por que o Brasil queria a região do Uruguai. Vocês sabem? Então, hoje nós vamos fazer uma breve introdução a isso e na próxima aula nós vamos dar uma continuidade e tem tarefa para hoje. Façam as tarefas, viu? E prestem atenção, quando eu pedir uma página que você não tem que escrever nela, no livro, é porque tem sempre um balãozinho com um número ou com uma letra. Se tem isso, isso é atividade também, tá bom? Então, atividade. Faz no caderno que fica mais organizado. Põe a data,
põe o nome da matéria, se você quiser pôr o nome da professora, você põe, e assim você fica em dia com a sua matéria. Então, vamos ver o que foi a Guerra da Cisplatina? O que rolou lá? Será que era pra gente estar falando, olá, que tal? Será que era pra gente estar falando espanhol? Brincadeiras à parte, a Guerra da Cisplatina teve muito a ver com a galera ali da Argentina e do Uruguai. Partiu conhecer o Uruguai e ver por que a Argentina entrou no meio dessa treta. Os argentinos estavam no canto deles. É a rivalidade Brasil-Argentina, né? No futebol. Aí, isso é desde antes do futebol. A gente começou lá na Guerra da Cisplatina. Tudo por causa de um rio. Então, bem, vou contar mais não. Agora vocês assistem a aula. Então, a política externa empreendida por Dom Pedro I também gerou polêmica entre os brasileiros, contribuindo para a insatisfação da população com o seu governo. Na época do primeiro reinado, a província da Cisplatina, onde fica o atual Uruguai, pertencia ao governo brasileiro. Aí nós vamos ter o seguinte, em 1825, em 1825, porém, grupos separatistas da Cisplatina declararam sua desvinculação do Império e a anexação às Províncias Unidas do Rio da Prata, onde fica a atual Argentina, né, onde fica a atual Argentina. E aí Dom Pedro I não aceitou a decisão e teve início a Guerra da Cisplatina. Então, Dom Pedro meteu a colher aonde não deveria ter metido. Durante 3 anos, as tropas do Exército Imperial Brasileiro lutaram contra os grupos da Cisplatina, que se aliaram às Províncias Unidas do Rio da Prata, como ocorreu em regiões litorâneas e próxima à bacia do Rio da Prata. O conflito envolveu batalhas navais e terrestres. A guerra desgastou ambos os lados. E aí, só vai terminar essa guerra com a interferência da Inglaterra, que tinha ali o seu interesse em manter suas relações comerciais na região. E para isso, precisava manter o livre acesso à bacia ao Rio da Prata. Assim, em 1828, foi assinado um tratado de paz que encerrou os conflitos e estipulou a criação da República Oriental do Uruguai. Então, a colônia do Sacramento, ela vai passar a ser a República Oriental do Uruguai, um novo país independente. O que era para ter sido pertencido ao Brasil, ninguém ficou com esse território. Então, ali a região da Cisplatina passou a ser uma república independente. O Uruguai vai proclamar ali sua independência. República Oriental do Uruguai. Desde 1816, nós vamos ter a presença de Portugal com Dom João VI nessa região. Então, por isso que os portugueses, né, principalmente filhos, né, o filho de Dom João VI, Dom Pedro, se sentiu no direito de brigar pela província da Cisplatina. E aí nós vamos ter até uma bandeira da província da Cisplatina. Aqui nós temos a revolta ocorrendo. E, enfim, em 1825, as coisas começam a apertar. E aí, em 1828, se dá por encerrada essa disputa. E aí, nem argentinos, nem brasileiros ficam com a região da Cisplatina. Essa região, em 1828, vai ser do Uruguai. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a guerra... perdão, gente. Não posso esquecer que os ingleses, como eu sempre digo, a Inglaterra mete a colher na nossa história. E aí os ingleses se meteram, investiram, apoiaram e a República Oriental do Uruguai foi criada. Nem do Brasil,
nem da Argentina. O Brasil gastou muito dinheiro nessa guerra e aí o Dom Pedro vai ficar mal, né? Mal assim aos olhos do povo. E aí agora nós vamos ter uma outra questão a ser resolvida após a Guerra da Cisplatina, que vai ser a abdicação do trono de Dom Pedro I. O que será que vai acontecer com Dom Pedro? Ele fica no Brasil, ele volta para Portugal, ele sai do trono, mas fica assistindo nos bastidores o que acontece com o Brasil. O que você acha que vai acontecer? Foca na próxima aula que está por vir, que nós vamos ver a abdicação de Dom Pedro I. Até a próxima aula.